Oi, gente, salve, salve, uma quinta-feira, 14 de outubro, excelente para todos. Eu estou sem o retorno do áudio, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, estou aguardando o retorno aqui da parceira que está na coordenação. Está ouvindo perfeitamente. Obrigado, Camila. Gente, como houve essa breve apresentação, eu sou jornalista hoje morando aqui no Pará, eu sou natural daqui, morei em Manaus por um bom tempo, trabalhei, entre outras emissoras, na região, na TV A Crítica, na Rede Amazônica, apresentando a Amazônia Rural, e também na Band, onde tive a primeira experiência com televisão no Amazonas em 2009 para 2010. É, o que eu posso trazer aqui como contribuição para quem está nos acompanhando e principalmente para os docentes sobre jornalismo que é feito na Amazônia é algo que muito claramente eu coloco no meu livro. O meu livro, Jornalismo na Amazônia, uma análise sobre a prioridade a prioridade para os fazedores de notícias. Eu uso como comparativo dois telejornais com editorias parecidas que são feitos, produzidos e exibidos aí no Amazonas. Um da TV A Crítica, que na época em que eu estava na faculdade ainda era repetidora da Record, que é o Manhã no Ar, e o outro da Rede Amazônica, que é o Bom Dia Amazonas. Na minha abordagem, como o próprio título fala, o subtítulo fala, eu faço uma análise tentando entender como é que a gente faz jornalismo retratando a Amazônia, sendo nós repetidores de informações, sendo nós jornalistas dentro da própria Amazônia. E o que eu pude observar durante os 4 anos da faculdade, em especial durante a confecção do meu trabalho de conclusão de curso, foi que a gente desenha uma Amazônia muito no perfil daquilo que já existe desde a década de 50, desde 18 de setembro de 50, quando Chateaubriand trouxe essa, até então, na época, novidade para o país. Formou-se um padrão lá, estabeleceu-se um padrão no eixo Rio-São Paulo, principalmente, e a gente acabou, por vício, acabou se condicionando a forma de se fazer jornalismo, inclusive quando a gente aborda a questão da Amazônia. A partir também desse levantamento que eu fiz, comparando esses dois telejornais com editorias parecidas, exibidos no mesmo horário por dois gigantes da comunicação na região norte do país, foi possível tirar elementos que a gente, logo na primeira leitura, já percebe. De fato, é isso que acontece no dia a dia. E por que não fazer diferente? Já quero aqui abrir um parênteses para dizer que, em hipótese alguma, esse meu trabalho de conclusão de curso, que culminou com a minha primeira obra, com o meu primeiro livro, porque outros já estou produzindo o segundo, é o que eu quero pesquisar nessa área, quero entrar mesmo como autor nessa área do jornalismo na Amazônia. Mas, em hipótese alguma, essa análise pessoal, a partir do macro, a partir daquilo que me é apresentado de forma bastante ampla, ela é para desenhar o que seria um manual, o que seria o ideal de uma abordagem jornalística na Amazônia sobre, principalmente, pautas da Amazônia. Mas ela tem uma contribuição importantíssima, a meu ver, eu espero que depois vocês consigam adquirir o livro, que consigam lê-lo e extrair o que eu coloquei de pensamento. Tem uma contribuição grande essa obra, porque durante ainda a pesquisa eu tive enorme dificuldade de encontrar autores que falassem sobre esse jornalismo feito na Amazônia por amazônidas. Como é que a gente aborda? Se eu vou fazer uma reportagem, por exemplo, cito isso na minha matéria, no mercado do peixe, sobre o peixe, porque eu tenho, por exemplo, que ouvir um nutricionista para falar sobre o quão bom é aquele peixe, porque não ouvir o cara que pescou, ouvir alguém que consumiu, só para a gente ter uma ideia, fazendo um adendo. Então, a partir dessa análise, eu pude perceber, foi possível pontuar, corroborado por autores como o professor Abramo, caso alguém ainda não conheça, o que eu acho quase impossível, é um nome de altíssima referência na educomunicação, em especial na comunicação. Ele cita, entre outras coisas, uns padrões que foram criados por ele, que foram pontuados inicialmente por ele, que são 4 padrões que ele classifica como padrão de manipulação, de distorção, e a partir de autores como o professor Abramo,
eu consegui fazer esse levantamento e indagar a mim mesmo. Ué, eu trabalho, na ocasião, eu tinha saído da TV Crítica, estava nessa transição da TV Crítica para a Rede Amazônica, e eu indagava a mim mesmo que trabalhar na Amazônia, fazendo jornalismo sobre a Amazônia, estava se tornando, evidentemente, algo obsoleto, algo simplesmente repetitivo. Era a pauta pela pauta, era a matéria pela matéria, porque havia o deadline, porque havia a necessidade de, em alguns momentos, a gente produzir material que era apontado, por exemplo, por anunciantes, por parceiros das emissoras, o que é algo absolutamente comum. Mas por causa disso, a gente acabava julgando, e isso ainda acontece hoje, inclusive, na região Xingu, que é onde eu atuo como jornalista, acontece muito, e a gente consegue perceber que as pautas que são produzidas por jornalistas da Amazônia sobre a própria Amazônia, com exceções, são pautas meramente informativas. São pautas que seguem geralmente aquele padrão do off, sonora, passagem e morreu o material. Não se aprofunda, não se vai a fundo nessa discussão, nessa abordagem sobre a Amazônia. Há também o outro lado, um excelente exemplo, um canal que eu acho que poderiam outros copiar o formato. A gente tem, por exemplo, o Amazonsat, que ele tem em sua essência a Amazônia. Ele tem em sua essência essa região riquíssima do país que, por meio de suas abordagens, de seus programas, ele consegue especificar o que está sendo proposto, ele consegue trazer de alguma forma o que a gente que mora na Amazônia muitas vezes não conhece. Então, são pautas mais produzidas, mais focadas para a Amazônia, com tempo maior de produção, e isso é interessantíssimo, porque no corre-corre do dia a dia, muitas vezes a gente acaba, no automático, desclassificando, menosprezando o material riquíssimo que a gente carrega. Vou dar um exemplo para vocês. Todas as universidades federais que nós temos no país e que estão sendo massacradas pelo governo incompetente que a gente tem, não querendo falar de política, mas só um adendo também, todas as faculdades, elas produzem riquíssimo material sobre a Amazônia. São pesquisas que, infelizmente, em muitos casos, não chegam ao conhecimento da população, porque a assessoria não encaminha para a imprensa, para os veículos, ou se encaminha por causa da correria, acaba aquele material riquíssimo se transformando numa nota ou numa matéria Ctrl-C, Ctrl-V de release. Aqui em Altamira, nós temos o polo da Universidade Federal do Pará, e eu trabalhando em um programa policial, que é o Cidade Alerta, mas eu sempre carreguei na minha veia essa necessidade da gente falar sobre a Amazônia de fato, estava dando uma volta na Universidade Federal do Pará porque estava tendo um protesto, se não me engano, por reajuste, creio que sim, por reajuste de professores da geografia, se não me engano. Nesse momento em que o repórter cinematográfico estava fazendo as imagens, eu já tinha realizado minhas abordagens, eu fui dar uma volta no entorno e descobri, dentro da universidade, um aquário, que é um aquário que trabalha com a reprodução de uma espécie raríssima e que está no alvo de mercadores internacionais, de traficantes internacionais, que é o acarizebra. Inclusive, estou produzindo um material sobre a possibilidade, triste possibilidade de extinção do acarizebra por causa desse tráfico internacional, para a revista Cenário. Daqui a pouco vocês também vão poder conferir. Lá para o finzinho da tarde, eu acho que o material será publicado. Pois bem, voltando aqui só para eu fechar o raciocínio, nessa ida que eu fui à Universidade Federal do Pará para cobrir uma pauta de protesto, eu encontrei esse laboratório que eu nem imaginava que existia. Por quê? Porque a universidade ela não se abre ao público, nesse caso específico aqui, do campus de Altamira, da UFPA. Então, eu fiz uma reportagem completa na época para a TV, depois também fuçando lá pela universidade, eu descobri que a partir eu descobri, é ótimo, né? A pesquisadora descobriu e, por acaso, eu descobri que havia esse projeto de transformar o açaí em petróleo biocombustível, é isso.
transformar o caroço do açaí em biocombustível e também em uma membrana finíssima que é altamente eficiente no tratamento de pessoas com queimaduras de segundo e até terceiro grau. Abro essa observação aqui com vocês para a gente perceber o quanto a gente é rico de pauta, o quanto a gente tem material bom, que repercute nacional e internacionalmente. Afinal, a Amazônia é a menina dos olhos do planeta, todo mundo quer um cadinho daqui, a gente muitas vezes que acaba não valorizando, mas enquanto veículo de comunicação, enquanto jornalista, enquanto formador de opinião, eu acho que por obrigação nós somos obrigados, não é uma atribuição, mas é uma obrigação, nós somos obrigados a falar mais sobre a Amazônia, a pontuar até onde vai a ciência que, por exemplo, reproduz em laboratório um peixe raríssimo que está em extinção, que está na faixa vermelha de risco de extinção. E tudo isso eu trago desde o início da faculdade, e eu trago no meu trabalho de conclusão de curso, e no meu livro eu deixo isso bem explicado. Há também a necessidade, a meu ver, de que na própria faculdade, se eu vou tirar por experiência própria, na própria Uninorte, quando eu atuei lá, não havia esse riscar de fósforo para colocar fogo numa discussão sobre a Amazônia, especificamente sobre a Amazônia. Não se cavava discussão sobre o jornalismo na Amazônia. Não se cavava discussão sobre a comunicação que deve obrigatoriamente ser feita na Amazônia sobre jornalistas da Amazônia. Por quê? Daí eu volto lá no início da minha conversa aqui com vocês que estão me acompanhando. A gente, a partir do momento que nós não enxergamos a nossa riqueza de pautas, que é a Amazônia, a partir do momento em que não desenhamos, construímos as pautas em reportagens como deveria acontecer, a gente abre espaço para que olhares externos reproduzam uma Amazônia que, na realidade, não é aquela Amazônia de fato. Vou aqui para 2 exemplos. Nós tivemos recentemente, tem uns 2 meses, uma série da CNN Brasil que falava sobre a rodovia transamazônica. O que eu vi ali que foi colocado pelo repórter cinematográfico, pela produção em si, belíssima produção, excelente material, mas o que eu vi ali é que foi uma percepção de fora, de alguém que de fato não conhecia essa região e que enxergou algo que, na concepção, na percepção dele, renderia a pauta. E assim foi se desenhando esse material, essa série, reitero, de gigante qualidade, belíssimo material, mas, na minha opinião, se fosse um material produzido por amazônida, por quem mora aqui, nessa região, que na década de 70 teve aberta a terceira maior rodovia federal do país, que é a BR-230, a Transamazônica, que nasce aí no Amazonas e vai até para as bandas do Sul, se fosse uma visão de dentro para fora, a gente conseguiria entregar um material mais redondo, a gente conseguiria entregar um material com a essência de quem está sentindo na pele. Por exemplo, a grilagem, por exemplo, a invasão de terras indígenas, por exemplo, a extinção de povos tradicionais no entorno dessa que é a terceira maior rodovia federal do país. Esse é um exemplo. Outro exemplo foi um material produzido para o Jornal da Band. Foi para o Jornal da Band. E naquela ocasião se falou de Belo Monte e as consequências de a usina que tem 18 turbinas principais, mais 6 que ficam lá para qualquer problema, para dar apoio lá, não sei como é que funciona esse negócio de energia, mas tem no total 24. Apenas uma estava funcionando. E o repórter que veio pela Band aqui para a região para fazer o material, também de altíssima qualidade técnica, texto excepcional, ele trouxe novamente aquela visão de fora. O que é que isso impacta no macro? O que isso impacta, por exemplo, lá em São Paulo ou até fora do Brasil? Não teve aquela visão daqui, do cara que está aqui, que tem a maior usina hidrelétrica 100% brasileira já erguida em rios do norte do país como um todo, que tem uma produção, pelo menos uma promessa de produção de mais 100 mil
mais de 100 mil quilowatts de energia, o que daria para alimentar 60 milhões de brasileiros, e hoje tem apenas 3 milhões de brasileiros recebendo essa energia elétrica. Mas como não se ouve, ou não se ouviu, nesse caso, o cara que é daqui, não foi possível perceber, tipo, 10 anos depois, a obra é lá de 2011, 10 anos depois, como é que está o cara que foi realocado por causa dessa obra? Quanto é que está a energia do cara que produz essa energia elétrica que é exportada, passa o cabo por cima da cabeça dele e ele não usufrui dessa energia que deveria ser mais barata? A gente tem o oposto, a gente tem uma tarifa altíssima. Aqui no Pará, nós estamos entre as 3 tarifas mais caras do país, se não me engano, é esse o dado que eu li mais recentemente. Então, é essa visão que tem que ter. A gente tem a necessidade, reitero, tudo a partir da minha visão, tudo a partir da minha concepção, a partir do levantamento que eu fiz para o meu TCC e para o meu livro, a gente tem a necessidade de, enquanto fazedores de notícias pertencentes à região amazônica, nós temos a necessidade de produzirmos material que fale da Amazônia em sua essência, que aborde o caboclo, que aborde os personagens, que aborde a economia, a política, a cultura, a diversidade, a religião, mas tudo dentro da realidade da nossa região, que muitas vezes ou é esquecida, muitas vezes é fantasiada. Cito também no meu livro que a impressão é que às vezes a gente fala de uma Amazônia como se fosse outro Brasil. São 2 Brasis. Um, que é a Amazônia, dentro do nosso país, da nossa federação. Então, há, sim, essa necessidade. Nós precisamos discutir mais isso na academia, na universidade. Nós precisamos nos inquietar, nós precisamos indagar, nós precisamos observar as biografias que são colocadas como base de leitura, muitas dessas leituras obrigatórias. Nós precisamos observar o que é colocado sobre a Amazônia, de que forma é colocada sobre a Amazônia. Porque é preciso, por exemplo, um James Cameron falar sobre a região amazônica sem, de fato, conhecê-la. Quando eu, que estou aqui, eu posso, a partir do meu ofício de jornalista, eu posso falar, eu posso contextualizar essa Amazônia na sua essência. Então, eu trago para cá essa discussão, espero de alguma forma contribuir, já ter contribuído nesses 24 minutos de conversa, para você que está na academia principalmente, para você que ainda está na universidade, logo, logo a gente vai ser colega de trabalho com diploma, com registro, logo, logo a gente pode aumentar o corpo de pesquisa sobre jornalismo na Amazônia. Eu acho importantíssimo, indispensável e obrigatório nós fazermos jornalismo na Amazônia a partir dos nossos olhares de amazônicas. É isso que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Eu espero ter emprestado um cadinho do que eu consegui adquirir ao longo da academia e agora com o meu livro. O meu livro está disponível, tá? Na editora Viseu. Daqui a pouquinho você pode pesquisar lá Jornalismo na Amazônia, editora Viseu. Você encontra, se puder comprar, já vai colaborar comigo aqui também para novas pesquisas, para que a gente possa andar um bocadinho mais sobre esse chão que é a Amazônia, ainda explorada aquém do que deveria acontecer, ao meu ver, por nós que somos fazedores de jornalismo na própria região amazônica. Pois bem, a Camila me encaminhou uma pergunta aqui, que é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos ainda. O que fazer para ter o trabalho reconhecido enquanto profissional da comunicação no Amazonas? Pois muitos vão para cidades maiores para trabalhar por não conseguirem engajamento. É uma realidade, para quem fez essa pergunta, já respondendo, que, a meu ver, infelizmente, atinge todas as categorias profissionais, mas, em especial, aquelas categorias que não são vistas não são vistas com a importância que, de fato, tem. A gente que atua na região amazônica, aqui em especial no Amazonas, vou falar também porque eu já atuei aí, nós temos uma grande dificuldade, são várias dificuldades, mas uma em especial,
que é a não projeção do profissional e do profissional que é da Amazônia. Vamos aos exemplos. Nós temos muitos profissionais que são contratados a peso de ouro que não são do Amazonas, que não são da região amazônica, que vieram por terem um peso ou por terem uma formatação daquilo que se reproduz, como regra, nos grandes centros, como Rio e São Paulo, e a gente acaba desvalorizando as nossas pétalas, as nossas íris, que deveriam ser os profissionais da Amazônia para o Amazonas. Isso fragiliza, de alguma forma, o jornalismo que é feito, porque ele passa a ser um jornalismo que fala muito vagamente sobre a Amazônia ou que não fala sobre a Amazônia. Destaco aqui os programas policiais, inclusive aqui onde eu moro, eu faço um programa policial, do qual, para mim, não contribui para a sociedade, e por isso que eu estou engajado diretamente e focado em estudar mais e pesquisar mais sobre jornalismo na Amazônia. Voltando aqui para fechar minha reflexão à pergunta, o que fazer então para que nós sejamos valorizados no Amazonas? A gente tem que ter uma mudança a partir de nós, enquanto valorosos que somos, pela nossa contribuição social, pelo trabalho que nós prestamos para a sociedade. Fazer jornalismo na Amazônia é algo pesado, é dureza. Paga-se pouco, é a realidade que a gente vê, cobra-se demasiadamente e não dá-se a valorização quando o profissional, por exemplo, ele tem uma ideia que não caminha de acordo com aquela ideia da editoria-chefe ou da direção da emissora e simplesmente ele é, em muitos casos, limado. Já há desvalorização, que a gente fala de grana, de dinheiro, de pagamento. Há também a desvalorização quando a gente fala de projeção desse profissional, que nós deveríamos ser fazedores de profissionais especializados na Amazônia, porque na Amazônia nós estamos e isso não acontece. Muitos saem do Amazonas para outras cidades maiores, para outras regiões maiores, em busca, de fato, de um reconhecimento melhor. Mas, na prática, pelo que eu conheço de colegas, com exceções, pelo que eu conheço de colegas que se aventuraram para outros estados, incluindo sul e sudeste do país, no geral, a realidade, infelizmente, nesse quesito, é a mesma. Cobra-se muito, paga-se pouco e não há projeção do profissional. Então, não tem muita saída, não. Eu acho que a gente tem que começar a valorização por nós mesmos. Nós temos que saber o quanto somos importantes para aquele veículo, o quanto somos importantes para a comunicação, e temos que começar a ocupar o nosso espaço, tentando, de alguma forma, mudar a visão dos empresários do ramo da comunicação, que, em muitos casos, acabam girando apenas em torno do interesse e do retorno econômico. Essa é a real. A valorização tem que ser mais pessoal, nesse caso, infelizmente. Não tem, infelizmente, também o que ser feito assim de imediato, não, para que nós sejamos valorizados como nós merecemos. É isso. Tem outra pergunta, a Camila está me avisando. Pode mandar, Camila. Por que a mídia tem mais interesse na Amazônia do que qualquer outra pauta que a região norte possa oferecer? Pergunta rápida e direta para uma resposta rápida e direta. Porque a Amazônia simplesmente é a íris do mundo. É na Amazônia que nós temos uma gigante riqueza mineral, nós temos a maior diversidade de fauna e flora do planeta, nós temos uma vegetação ainda abundante, por mais que nós tenhamos, com permissão do atual governo federal, a derrubada de nossas matas, de nossas florestas. A Amazônia ela ainda preserva essas riquezas
que são visadas lá fora. Quando se fala de uma tentativa de economia limpa ou de produção de energia limpa, foca-se para a Amazônia, porque aqui nós teríamos essa oportunidade de proporcionar ou de emprestar o território ou de ter o território tomado para que haja a confecção, a concretização desses projetos. A pauta Amazônia interessa e muito, muito. Talvez até mais para quem é de fora, de outros países inclusive, do que para nós que somos da nossa região. Então essa é a justificativa. A Amazônia é o símbolo do país, é o símbolo da diversidade de nosso meio ambiente, do nosso ecossistema, então ela desperta muito interesse. Sem contar que nós temos ainda, como eu cito lá no meu livro, nós temos esqueci o termo agora, mas nós temos a fantasia que se cria em torno da Amazônia, de que a Amazônia ainda sendo aquele Brasil visto como outro Brasil, para muitos a Amazônia, sim, ainda é um local que se limita a floresta, rios, jiboias, anacondas indígenas que perambulam pelas ruas. Então tem essa visão mística também de quem está de fora, que nos enxerga assim. Por isso, na minha concepção, há esse grande interesse e talvez a Amazônia seja a pauta mais valorosa para quem enxerga o Brasil. Beleza. A Camila está me sinalizando que a gente pode finalizar por aqui. Gente, muitíssimo obrigado de verdade. Eu espero ter contribuído um pouquinho do que eu sei desses 13 anos de profissão, tendo experiência aí no Amazonas, na região amazônica, tendo a oportunidade, ainda bem, de ter produzido muito material sobre a Amazônia, exemplo de quando eu estava no Amazônia Rural, a exemplo do que eu já fiz aqui no Pará, trazendo pautas que eu considero e que a sociedade acaba vendo como importantes, como, por exemplo, a importância de nós pararmos com a matança de nossos indígenas, com a invasão de terras, com a grilagem para a tomada forçada de territórios que são preservados. Então, a partir dessa atividade, desse meu ofício, que é o seu ofício, que é o nosso ofício, eu tenho, de alguma forma, ajudado, contribuído para que nós falemos um cadinho mais sobre a Amazônia. Então, eu espero, de fato, ter contribuído com vocês. Agradeço muitíssimo pelo espaço. Peço, já repassei para a Camila o link do meu livro na editora Viseu. Daqui a pouco a Camila vai espalhar para todo mundo. Faz isso, tá, Camila? Espalha em grupo, espalha para todo mundo, para que você consiga dar uma olhadinha com outro viés do que eu proponho para essa e para outras discussões, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado também à revista e à TV Cenário. Brigadão. Beijo para todos. Axé e muito jornalismo que fale da Amazônia por amazônicas. Até a próxima.